Amados irmãos e amadas irmãs, hoje daremos continuidade à conversa mantida no sábado passado, aprofundando um pouco mais no tema concernente ao amor do Altíssimo Deus frente ao sofrimento e ao luto. Se me lembro bem, talvez o irmão Cronarca possa clarear para nós aqui se a memória tiver falhado, nós paramos num ponto em que citávamos Tiago 1,4. Nessa passagem, se estou certo, a Bíblia ensina-nos que, diante das dificuldades, devemos olhar além do presente e concentrar nossa atenção nos potenciais benefícios que essas dificuldades irão trazer-nos. O que disse Tiago nessa passagem, capítulo 1, verso 4? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, não nos entreguemos diante das dificuldades, por mais penosas e intensas que possam ser. O que nos traz a Bíblia a respeito disso? Más notícias? Não. Uma boa nova. A Bíblia afirma que Deus permite o sofrimento para servir a um propósito perfeito, exclusivamente seu. As pessoas, como nós, seguidoras do Mashiach, sabemos que nosso Salvador, Jesus HaMashiach, sofreu e morreu por nós, e que devemos seguir seus passos. E isso inclui o sofrimento. Pedro falou sobre isso lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 21. Jesus, como sabemos, suportou a agonia tremenda e morreu para que Deus, o Altíssimo Deus, pudesse perdoar nossos pecados e conceder-nos a vida eterna, durante a qual reinaremos com o Mashiach. Isso está explícito lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 10. Se nós tivermos isso em mente, receberemos uma ajuda poderosa para enfrentarmos melhor as dificuldades da vida. O apóstolo Paulo também falou a esse respeito, e ele nos lembra, lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 12, e se sofrermos também com ele, nosso Senhor Jesus HaMashiach, reinaremos. Um dia, sabemos, muita coisa estou falando aqui, não diretamente para a Igreja de Deus, mas lembrando que o vídeo ficará disponível na plataforma YouTube e muitas pessoas poderão acessá-lo. E muita gente não tem esse conhecimento, nem esse entendimento. Então, um dia, nós sabemos, nosso Senhor Jesus regressará à Terra, e isso está muito próximo, ele está às portas, para governar e acabará com a tristeza e o sofrimento. Basicamente, a mensagem dele, Senhor Jesus, foi a boa nova, o evangelho do reino de Deus, como está registrado no evangelho escrito por Marcos, logo no capítulo 1, que será restabelecido, na verdade, estabelecido, quando ele regressar. Ou seja, em retornando, ele estabelecerá um tempo de paz e de felicidade em todo o mundo. Lá atrás, no Tanar, por intermédio do profeta Isaías, o Altíssimo Deus profetizou a paz e a alegria desse futuro reino. Isaías 11:9. O que está escrito lá? Não se fará mal,
nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento de Iá, como as águas cobrem o mar. Ou seja, quando o conhecimento de Deus for restaurado no seio da humanidade e a influência iníqua de Satanás for banida, isso vai aparecer lá em Apocalipse 20, então a dor que é o resultado de seguir ao diabo em vez de Deus vai acabar. Finalmente, então, a terra encontrará uma paz duradoura. Paulo dá-nos alguns detalhes a mais desse evento, da chegada, do retorno iminente de nosso Senhor Jesus. Diz Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 a 18. Uma passagem que as pessoas integrantes da Igreja de Deus sabem, como diz minha mãe, de cor e salteado. Porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido, não em silêncio, não em oculto, não em secreto, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram nele serão ressuscitados primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras maravilhosas. Bendita expectativa. Quando compreendemos e aceitamos o plano de salvação do Altíssimo Deus, encontramos grande conforto nessa verdade. Quando nosso Senhor Jesus retornar, as pessoas que se arrependeram e o receberam como seu Salvador e entregaram suas vidas em obediência amorosa, serão totalmente consoladas. Nunca mais sofrerão. O Altíssimo Deus vai dar-lhes vida eterna e um novo corpo, um corpo espiritual que nunca conhecerá sofrimento. Isso está registrado lá na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 35. Então, nós vamos entender algo que compreendemos apenas em parte enquanto estamos nesta carne. Ou seja, que as aflições desse tempo presente, sejam elas quais forem, não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Então, as pessoas que compreendem o grande propósito e o chamado do Altíssimo Deus sabem que, muitas vezes, a vida é amarga, sim, mas entendem o motivo. Essas pessoas estão ansiosas, eu me incluo entre elas, de todo o coração, pelo tempo em que o Altíssimo Deus lhes dará a vida eterna e a oportunidade de reinar com nosso Senhor Jesus no reino de Deus. Paulo, que nós citamos muitas vezes e vamos continuar citando aqui nessa conversa, encoraja essas pessoas dizendo: consolai-vos uns aos outros. Eu já li essa passagem, só estou repetindo para fixação. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo constata que as pessoas como nós, seguidoras do Mashiach, devem sofrer como ele, porque nos foi concedida a graça de padecermos por ele, e não somente de crermos nele. Isso Paulo escreveu na carta aos Filipenses, logo no capítulo 1. Pedro também lembra às pessoas crentes que devem esperar pelo sofrimento. Por quê? O Altíssimo Deus
pode usar esse padecimento para ajudar-nos a purificar-nos de nossos erros. E Pedro diz, lá na sua primeira carta, capítulo 4, logo no início, o seguinte: ora, pois, já que o Mashiach padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O Mashiach explicou, e não foi só uma vez, que seus seguidores, como nós, devem esperar algum sofrimento, às vezes até um sofrimento mais intenso. Mas o Altíssimo Deus, por vezes, deixa que soframos porque a dor nos ensina a parar de pecar, mesmo em circunstâncias muito difíceis e aparentemente insuportáveis, como, por exemplo, a dor pela qual estou passando, da morte de meu filho. A dor é um dom de Deus. Isso é inescapável e tem de estar sempre presente em nós. E alerta-nos para o fato de que alguma coisa ruim está acontecendo. Alguns sofrimentos são resultados de nossos próprios erros ou falhas, e às vezes nós detectamos isso com certa clareza. Mas em outras vezes, o resultado disso é o disparo automático de consequências negativas e daninhas, ruins ao nosso corpo. Outras vezes é porque Deus permite que esse desconforto e sofrimento nos leve a prestar atenção no que estamos fazendo. Para quê? Para mudarmos nosso comportamento, nossa atitude ou nossas convicções. Geralmente, a dor mental ou física, ou ambas, é o resultado de desobediência consciente ou inconsciente aos mandamentos de Deus. Às vezes, quando pecamos, não sofremos imediatamente. Deus pode chamar nossa atenção, permitindo que passemos por uma provação dolorosa. Isso está registrado em Hebreus 12, logo no princípio. Porque o Altíssimo corrige o que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Isto é, o Altíssimo Deus permite nosso sofrimento para que aprendamos a discernir o bem do mal e possamos entender que dependemos dele e de sua orientação. Por isso, mesmo que sejamos pessoas genuinamente crentes, não nos deve surpreender quando nossa vida é acometida por estresse e dificuldades. Em outros casos, o sofrimento pode não ser por causa de pecados, mas porque o Altíssimo Deus, a seu exclusivo e soberano juízo, vê a necessidade de aprimorar e fortalecer alguma parte de nosso caráter. Assim como, dando um exemplo aqui, até pueril, um músculo que não se exercita, que permanece inerte, atrofia-se, ou seja, encolhe, debilita-se. Também a nossa fé e nosso caráter definham se não forem devidamente exercitados. Pedro escreve com muita propriedade acerca do valor das dificuldades, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versos 6 e 7. Aqui eu abro só um pequeno parênteses para dizer que no roteiro divulgado para vocês, todas as referências do que aparece aqui nessa conversa estão lá, para que possam conferir com calma. Então, o que disse Pedro lá, a respeito do valor das dificuldades? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos
por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Hamashiach for revelado. Contudo, nós precisamos entender que o Altíssimo Deus permite as adversidades, mas ele não fica indiferente para conosco quando elas acontecem. Ele é Pai, e Pai perfeito, absolutamente perfeito. É infinitamente mais carinhoso que qualquer pai humano e não se alegra ao ver seus filhos sofrerem. Então, vem a pergunta: como ele se sente nessas ocasiões, quando um filho dele sofre? Deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Isso não é conselho meu, isso são palavras de Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7. Palavras sábias, corretíssimas, e elas mostram a, a nós que às vezes temos de depender completamente do poder de Deus para suportar certas adversidades. Ou seja, quando estamos sofrendo, o Altíssimo Deus quer que o busquemos. E se fizermos isso, ele promete, e não uma, nem duas, nem três, diversas vezes, que nos ajudará, ainda que não percebamos essa ajuda de imediato. Paulo escreveu que o Altíssimo Deus conforta os desanimados, mas, aí é que está o mas, precisamos pedir-lhe essa ajuda. Ele promete que não nos provará além de nossas forças e que nos providenciará o alívio ou a força necessária para suportar. Mas precisamos, então, confiar definitivamente em Sua palavra e aproximar-nos dele com essa promessa em mente, especialmente quando sentimos que nossas forças estão acabando. Eu fiz um testemunho para vocês lá em janeiro, quando me vi diante do falecimento súbito de meu filho. Eu tive essa sensação quando deparei com o corpo inerte dele no chão da garagem. Eu tive a impressão de que não havia mais força em mim, por alguns segundos, porque ao entrar em oração, o consolo, o amparo, a força, o suporte vieram. Então, continuando. Precisamos entender que Deus protege sempre, não é de vez em quando, sempre, as pessoas que o buscam. Ele é Pai. Isso nós podemos ver lá em Salmos 37, que diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Altíssimo Deus, e Deus, deleita-se no caminho desse homem. Ainda que esse ser caia, não ficará prostrado, pois o Altíssimo sustém com a sua mão. Ele ouve as orações dos justos. Tiago e Pedro falaram sobre isso com ênfase e, sem dúvida, protege e abençoa seu povo, sua igreja, nós. No entanto, a Bíblia também deixa claro que Deus permitirá que circunstâncias difíceis e dolorosas aconteçam conosco, mas somente até certo ponto. Todos os seus servos e suas servas fiéis tiveram, têm e terão de suportar provações. Quando essas provações chegarem,
devemos rogar a Deus que nos proteja de qualquer sofrimento que exceda a nossa capacidade de resistir. E, sobretudo, que Ele nos dê força para suportar o que vier. Nesse meio tempo, talvez nós possamos entender a sabedoria das palavras de Tiago. Tiago 1, 2 a 4. Diz ele: queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações? Então, sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados e preparadas para qualquer coisa e serão fortes de caráter, com integridade e perfeição. Fala maravilhosa. Muito tocante, veemente, e devemos refletir sobre ela. Então, essa fala de Tiago pode parecer, eu até mudaria a maneira de falar, ela vai parecer, sim, quase nada realista para as pessoas do mundo, pelo menos do mundo ocidental, atual. Por quê? Muitas pessoas, para não quase todas, vivem na ilusão de que elas são capazes de pôr fim a toda dor. Por quê? É incutido na mente das pessoas que a dor é um inimigo indesejável. Mas, em sentido espiritual, o sofrimento e as aflições podem ajudar-nos em nossa preparação para o propósito de Deus e de seu reino. Às vezes, a nossa total reconciliação com o sofrimento só vem depois de tudo terminado. Depois de termos aguentado, compreendido a maturidade espiritual que o sofrimento gerou em nós. Isso é muito comum. A única e definitiva liberação e libertação da dor e da aflição somente pode vir por meio da oração e da confiança em Deus. Vamos recordar aqui o seguinte: quando estava próxima à sua crucificação tormentosa, o que nosso Senhor Jesus fez? Suplicou ao Pai. Isso está registrado em Mateus 26, 39. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos refletir sobre essas palavras. Tem tudo a ver com toda a nossa conversa. Pedro, inclusive, lá na sua primeira carta, capítulo 5, também nos relembra os benefícios de enfrentarmos as adversidades. Disse Pedro: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Jesus Hamashiach, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, restaurá-los-á, confirmá-los-á, dar-lhes-á forças e colocá-los-á sobre firmes alicerces. Essa é a nossa bendita esperança, sempre repetida, reforçada, às vezes com palavras diferentes. Quando nós compreendemos, então, os benefícios que podem acompanhar nosso sofrimento, então podemos suportá-lo melhor. E é muito comum que as pessoas tenham dificuldades em ver benefícios espirituais correlacionados com o sofrimento pelo qual estejam passando. No entanto, posteriormente, ficará compreensível quando receberem a vida eterna no reino de Deus.
Nesse reino, todas as pessoas que a ele chegarem ganharão muito mais do que perderam, por causa do sofrimento nessa vida. Não há comparação. Já vimos o que Paulo tem a dizer sobre isso. Vou repetir. Ele falou em Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E mais à frente, no mesmo capítulo da mesma carta aos Romanos, ele também acentua: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou, de acordo com o seu plano. Eu acrescento aqui a fala de Paulo apenas para as pessoas que não têm esse conhecimento, de acordo com o seu plano perfeito e irretocável de redenção e nova criação. O Altíssimo Deus, certamente, inspirou Paulo a escrever isso. E, portanto, podemos confiar nessas palavras integralmente. Ou seja, o sofrimento ajuda a aperfeiçoar nosso potencial como filhos e filhas de Deus. Então, com o apoio do Altíssimo Deus, o sofrimento pode ter, e geralmente tem, um bom resultado. Ocorreu-me uma coisa aqui agora. Vou abrir um pequeno parêntese. Espero que o amantíssimo irmão Cronarca não esteja bravo comigo. Acabo de me lembrar aqui do que alguém que naquele momento estava certamente inspirado, que escreveu mais ou menos o seguinte: cada um de nós, cada pessoa entre nós, recebeu uma caixinha de ferramentas, uma rocha sem forma e um livro de regras. E cada uma das pessoas tem de edificar, antes que a vida se enfraqueça ou acabe, uma pedra de tropeço ou um degrau. Esse degrau é o caminho para o reino de Deus. Voltando, então, ao que nós estamos conversando. Quando a dor parece insuperável e nos sentirmos prestes a sucumbir, já falei, passei por isso, é terrível, enquanto dura. Lembremos-nos de que Paulo disse que, além de filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros do Mashiach. Romanos 8, 16, 17. Então, amados irmãos e amadas irmãs, se somos herdeiros e herdeiras, então, logicamente, temos uma herança. A Bíblia revela que nossa herança não é receber um futuro de ócio e lazer, mas um futuro de muitas responsabilidades. As Escrituras revelam que realmente vamos herdar os bens e o negócio de nosso Pai. Então, temos muito que aprender com ele. Ele quer, o Pai, dar-nos tempo para crescermos. Ele quer ensinar-nos aquilo de que necessitamos, porque isso nos ajudará a desenvolver o caráter que precisamos ter para atuarmos como herdeiros e herdeiras dele. E atenção, muita atenção. Não existe nenhum atalho para esse processo. Não há via curta. Não há desvios. E não basta ter conhecimento. O caráter não pode ser aperfeiçoado da noite para o dia. Pelo contrário, esse aperfeiçoamento exige tempo e muito esforço. Por isso, Paulo ensina-nos que
Se é certo que com ele, o Mashiach, nós padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Assim como nosso Senhor Jesus Hamashiach aprendeu e foi aperfeiçoado pelas coisas que teve de sofrer, assim também aprendemos e nos aperfeiçoamos através de adversidades, a fim de compartilhar uma herança com ele no reino de Deus. A fantástica promessa, me falta até palavra para caracterizar, fantástico é o que me ocorreu aqui, de partilha dessa herança que nos cabe pela filiação na eterna família de Deus, ajuda a explicar por que temos de sofrer. E é por isso que eu digo, o que estou sofrendo, faço com imensa alegria, porque meu amor pelo Altíssimo Deus e por nosso Senhor Jesus é infinitamente superior a tudo que me acontece desde o falecimento de meu filho. Se nosso futuro fosse simplesmente, como muita gente delira por aí, descansar no céu, seja lá o que for isso, e contemplar a Deus por toda a eternidade, esse equívoco gigantesco que tem levado muita gente à degradação e à ruína, então Deus poderia, se fosse assim, levar-nos agora. Ou então, se resolvesse deixar-nos aqui, tomar medidas para proteger-nos de qualquer adversidade ou dor. Se esse é o objetivo, e isso não iria exigir nada de nós, não. Nosso futuro é muito diferente, é muito mais grandioso e glorioso do que isso. Quanto maior a responsabilidade que ele nos tem reservada, maiores serão nossos desafios a serem vencidos. Mas eu derivei um pouquinho aí, estávamos fazendo um foco a respeito da morte, e agora precisamos voltar a ele. É preciso entrar aqui na nossa conversa. Raramente a gente tem vontade de refletir sobre a morte, seja a nossa ou a de outras pessoas. Quando morre alguma pessoa querida por nós, sofremos, como deve ser. Isso é humano. Contudo, é óbvio que nossos corpos não foram projetados, estes corpos que utilizamos nesse momento, nesta vida carnal, para serem eternos. Lá em Hebreus, nós sabemos que a nós está ordenado morrermos uma vez. O Altíssimo Deus desenhou estes corpos para durarem dezenas de anos. Não muito mais do que 120, talvez um pouco mais do que isso, anos. Inclusive, lá no Salmo 90, é dito que a expectativa de duração de nossa vida é de 70 anos. E aquelas pessoas, como eu já passei por isso aqui, pela sua robustez, chegam além de 70 e vão para 80, o melhor deles é câncer e enfado. Ainda não cheguei nesse ponto, nem de câncer e muito menos de enfado, muito pelo contrário. Então, nós não devemos cair em surpresa quando a morte bate à porta, de alguma forma, porque um dia ela vai ocorrer. Lá em Isaías 40, o profeta diz o seguinte, que tal como a erva que cresce e depois morre, e as flores dos campos que florescem por momentos, às vezes dias, e logo desaparecem, assim também nós haveremos de florescer por algum tempo, enfraqueceremos e morreremos. O nosso corpo envelhece e desgasta-se. Estou falando aqui o óbvio puro. Deus não o projetou para ser perpétuo, muito pelo contrário. Mas nós temos patente, como certeza absoluta, que isso
não é o fim de tudo. Essa morte carnal não é o fim de tudo. Um exemplo que me ocorreu aqui é o exemplo de Jó, lá no capítulo 14. Ele sabia que iria repousar na sepultura em um determinado momento, até que futuramente fosse ressuscitado pelo Altíssimo Deus. Então, ele faz uma série de reflexões, que não deixa de ser uma oração, e fala da esperança que ele tem nessa ressurreição, dizendo que é isso que o fazia aguentar aqueles tremendos sofrimentos pelos quais passou. E ele disse o seguinte, que naquele momento da ressurreição, ele será chamado pelo Altíssimo Iá, e então receberá dele todo o seu amor. Um depoimento maravilhoso esse de Jó. Comungo com ele. Apesar de, a princípio, pelo menos, a morte neste plano ser triste, isso não quer dizer que seja o fim da esperança. Para nós, não é. Muito pelo contrário. A pessoa integrante da Igreja de Deus reconhece que o que se chama de morte, da primeira morte, é o início do bendito cumprimento da grande promessa. O Altíssimo Deus promete, e para mim, quando Deus promete, entendo como garantia. Deus garante que vai ressuscitar seus servos e suas servas fiéis à imortalidade para reinarem com nosso Senhor Jesus Hamashiach. E ficar lá balançando na rede espiritual? Não! Para ajudá-lo a administrar o reino de Deus. Não pensem que isso é uma tarefa simples. Não é? É de grande responsabilidade. Para as pessoas que ainda não conheceram ou não aceitaram o chamado do Messias, o Altíssimo Deus preparou uma ressurreição diferente. Pois elas também vão poder conhecer a verdade do seu plano e receber seu dom de salvação. A humanidade constantemente tem culpado a Deus pelo mal e pelo sofrimento no mundo. Mas será que ele é o culpado? Sinceramente, vamos refletir. A responsabilidade recai em nós, por causa de nossa decisão de rejeitar sua orientação e escolher o outro lado, o lado oposto, uma vida de desobediência e rebelião. E também por seguir a Satanás, aceitando os enganos que ele ensina e os seus incitamentos ao cometimento de pecado. Mas temos que considerar que dentro da boa nova está embutida a afirmativa de que Deus não desistiu, não desiste e não desistirá da humanidade. Do mesmo modo que ele deu liberdade de escolha a Adão e Eva, assim também ele continua permitindo que as pessoas, que as nações, de modo geral, sigam o seu próprio caminho. Ele permite, sim, que o mundo sofra, para ensinar-nos que sem ele, vou repetir, para ensinar-nos que sem ele não podemos encontrar paz, segurança, nem mesmo satisfação duradoura. Estamos aprendendo a dura lição de que não podemos governar-nos por nós mesmos, em estado de distanciamento de Deus e de suas leis. O resultado final de todo o nosso esforço, alijados de Deus, se assim estivéssemos, não é o caso da Igreja de Deus, pouco antes de nosso Senhor Jesus voltar à Terra, a humanidade estará à beira da extinção. O próprio Senhor Jesus avisou,
Isso está registrado lá em Mateus 24, 22, que no final dos tempos, os dias seriam abreviados. Porque se assim não fosse, ninguém sobreviveria. E não é nenhuma surpresa o fato de que o Mashiach profetizou que as nações fracassarão nos esforços de cooperação pacífica. Ele avisou que a guerra não acabaria, muito pelo contrário, que iria aumentar, e é isso que nós estamos vendo, num crescendo. O sofrimento não vai desaparecer. Não importa que esforços sejam concentrados com esse objetivo. Ao contrário, o sofrimento vai aumentar à medida que se aproxima o momento de seu regresso de nosso Senhor Jesus Hamashiach. Deus está permitindo que as pessoas busquem governar a si mesmas, apesar de estarem envoltas numa escuridão espiritual. Mas elas não terão sucesso nessa empreitada. Por quê? Porque rejeitaram seus mandamentos, afastaram-se dele. De alguma forma, ou de múltiplas formas, o Altíssimo Deus fará com que as pessoas entendam que não é possível alcançar a paz mundial e acabar com a miséria, com o sofrimento, com as injustiças, sem a sua intervenção. Como ele é um Deus de justiça, perfeitamente justo, nosso Criador não permitirá que este mundo perverso, injusto, iníquo, continue existindo para sempre. Não. E ele também não vai consentir na autodestruição da humanidade. Pelo contrário, vai implementar sua solução, enviando nosso Senhor Jesus à Terra, mas não como um sofredor para que nele recaíssem pecados e maldições, mas para governar como Rei dos Reis. Apocalipse 19, 16. O Mashiach intervirá em um tempo de crise gravíssima na humanidade. Estamos muito perto desse ponto. De fato, o Altíssimo Deus tem de remover tudo isso e começar de novo. É preciso haver uma nova criação. Uma vez que a devastação mundial, que está descrita, como nós sabemos, em profecias bíblicas, a partir do momento que essa devastação tenha sido completada, o Mashiach intervirá para estabelecer um reino de justiça e paz e começar a corrigir toda a injustiça e a falsidade no mundo. E vocês? Quando vocês sofrem, o que devem fazer? Entreguem seus problemas a Deus por meio da oração fervorosa. Supliquem por seu conforto e encorajamento. Vemos no livro de Salmos o rei Davi muitas vezes pedindo ao Criador que aliviasse seu sofrimento. Aí vocês vão dizer, sim, mas Jesus veio à Terra para aliviar nosso sofrimento. Sim, mas numa projeção futura. Ele não está alheio ao sofrimento da humanidade, mas oferece consolo, ajuda e esperança aos que sofrem. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, porque serão por mim aliviados. Tomem o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E em mim vocês encontrarão descanso para a sua alma. Então, não devemos desencorajar-nos pelo mal que tomou conta do mundo, generalizadamente. Pois não, irmão? 1 minuto. 1 minuto. Obrigado, irmão. Então, o mal campeia, já tomou conta do mundo inteiro. Está evidente isso. Mas o fato de sabermos que o sofrimento tem suas razões para existir, ajuda-nos a lidar com a questão do motivo pelo qual Deus permite isso. Afinal, nós sabemos que ele
é soberano e está com absoluto controle de tudo e de todos e de todas as coisas. Ele prometeu libertar o mundo desse sofrimento. Não agora, ainda, mas quando o Messias regressar para estabelecer o reino de Deus. Então, o próprio Mashiach orienta-nos a orarmos pela vinda desse reino e a esperar pacientemente por esse tempo. Mateus e Lucas registraram isso. Mateus no capítulo 6, Lucas no capítulo 21. Então, quando ele voltar, todo o sofrimento chegará ao fim. Quanto à nossa própria vida, procuremos ter certeza de ter nos arrependido verdadeiramente e de estarmos submetendo-nos a Deus como o Senhor Jesus ordenou, lá em Lucas 13. Quando de sua primeira vinda, o Filho de Deus sabia que encontraria um povo que sofria pesadamente sob uma carga imensa de injustiça e dor. Daquela época, ele já dissera: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, o Senhor Jesus falava de sua própria luz e da verdade de Deus que ele revelou. E disse que as pessoas tinham a responsabilidade de voltar-se para Deus. Essa frase, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é repetida nas Escrituras. E, acima de tudo, isso é exatamente o que precisamos fazer. Não podemos evitar o sofrimento nesse mundo cheio de maldade. Mas quando nos voltamos para Deus, podemos experimentar o conforto e a esperança de vislumbrar um mundo livre de sofrimento. Tenhamos, pois, confiança, coragem e esperança nas promessas que chamam de garantias de Deus. Apesar das tristezas desta vida, podemos sentir muita alegria por viver de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, hoje em dia, mantendo a fé em sua verdade revelada sobre o mundo vindouro. Como nós já vimos, Paulo afirmou que os sofrimentos de agora não podem ser comparados com o futuro glorioso que vamos experimentar. Isso vai ser tão maravilhoso que, no âmbito da eternidade, toda a dor e o sofrimento de hoje vão parecer insignificantes, irrelevantes, embora difíceis de suportar neste momento. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, afirmou que essa pequena e passageira aflição que sofremos vai trazer-nos uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Tal é a nossa fé. Pois o que pode ser visto dura um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amantíssimo irmão, posso merecer sua atenção por um momento? Perfeitamente, irmão. Se você estiver de acordo em me dar aí mais uns 5 a 6 minutos, pode ser que eu consiga passar o que gostaria nessa conversa de hoje. Pode ser? Com certeza, irmão. Então, muito Irmão obrigado. Eduardo, Oi, irmão irmão. Eduardo, Sim, falar irmã. rapidinho. Muita gente tentou entrar aqui e não conseguiu. Tá dando aquele mesmo problema. E eu sei que é automático, porque é uma versão paga. Sim. E você está vendo alguma coisa aí que possa fazer? Não, né? Não, só um momentinho, É por só. favor. Deixa-me ver aqui. Se há alguma coisa aqui. Não, não me aparece nenhuma mensagem, irmã. Muita gente, mas muita mesmo, não Pois conseguiram é. entrar. Não aparece para mim aqui nenhum pedido de entrada. Nenhum. Estranho. É muito estranho. Eu consegui agora. É realmente muito estranho. Mas, de qualquer forma, a preleção vai ficar gravada, menos mal.
Eu consegui só agora. Ok. Alguma coisa errada está acontecendo, mas eu não sei o que é. Já fiz reclamação ao Google Meet e eles disseram simplesmente o seguinte: isso não pode acontecer, porque eu programei entrada automática para quem tem o link. Vai ter que reclamar de novo, irmão Vou Eduardo, reclamar de porque novo. tem acontecido isso muitas vezes. E hoje Sim, foi muito forte, porque muita gente, mas é muita, não é pouca, não. tá. É oportuna a sua observação, irmã. Eu vou fazer essa reclamação lá e ver o que eles me orientam. Mas vamos então, amados irmãos e amadas irmãs, caminhar aqui para o final da nossa conversa, porque eu não posso deixar de dizer a vocês que quando Deus permite que soframos, ainda que seja por causa de nossas escolhas erradas, na verdade, Ele está agindo com piedade. Por quê? Perguntarão vocês. Porque sabemos muito bem que a consequência de continuar pecando, se não nos arrependemos, será a morte definitiva. Não essa morte aqui, que nem direito morte é, mas um sono temporário. Então, vamos fazer agora uma reflexão final sobre o sofrimento e a ação de Deus pelo seu infinito amor, infinito e incondicional, da seguinte maneira. Primeiro, avaliando que o propósito principal desta vida não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. Abacuque já falava lá, já profetizava, que em dado momento o conhecimento da glória do Altíssimo Deus encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Então, o propósito principal para a humanidade inteira é o conhecimento de Deus, que no final levará à felicidade suprema e à realização mais elevada. Muito do sofrimento no mundo pode ser completamente inútil em relação à produção de felicidade humana nesta vida, mas pode não ser inútil em relação a trazer um conhecimento mais profundo de Deus. Um outro ponto é nós atentarmos para o fato de que a humanidade vive em estado de rebelião contra o Altíssimo Deus e contra seus desígnios. Em vez de submeterem-se a ele e adorá-lo, essas pessoas rebelam-se contra ele para seguir seu próprio caminho, afastando-se dele e sentindo-se moralmente culpadas diante de Deus, atrapalhando-se na sua escuridão espiritual. E aí acabam perseguindo falsos deuses de sua própria fabricação, é claro. Terríveis males humanos no mundo testemunham a depravação humana, devido a esse estado que eu poderia chamar de alienação espiritual de Deus. Lá em Romanos 1, em 3 passagens diferentes do capítulo, Paulo nos fala que Deus abandona a pessoa que opta pelo pecado. Ele não interfere para detê-la e permite que a depravação humana siga seu curso. Isso só serve para aumentar a responsabilidade moral da humanidade diante de Deus, bem como a necessidade de que as pessoas busquem perdão divino e purificação moral. Então, muito do sofrimento que suportamos é causado pelas próprias pessoas, umas pelas outras, como uma manifestação do mal escolhido por elas. E uma outra questão: o propósito de Deus não se limita a esta vida. Muito pelo contrário, estende-se muito além da sepultura, em uma vida eterna. Quando ele pede aos seus filhos que suportem o sofrimento nesta vida, assim procede com a perspectiva de alegria em seu reino e recompensa que excede toda a nossa compreensão. Lembremos-nos do apóstolo Paulo,
que passou por uma vida de sofrimento incrível, incluindo males morais e físicos. A sua vida de apóstolo foi marcada por aflições, tristezas, desgraças, espancamento, prisões, vigílias, fome, como ele falou lá em 2 Coríntios 6. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. E a despeito de tudo isso, no capítulo 4 dessa epístola segunda aos Coríntios, Paulo diz: não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Como já disse, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Sim, digo eu, definitivamente sim. O peso da glória que nos espera é tão grande que supera sem nenhuma possibilidade de comparação o do sofrimento. Conhecer a Deus, portanto, que é centro do infinito bem, do infinito amor, é uma glória inexcedível. É a realização da existência humana. Para isso, a humanidade foi criada. A pessoa que verdadeiramente conhece a Deus, por mais que sofra, por mais terrível que seja a sua dor, ainda pode dizer honestamente, como eu digo agora, Deus é bom para mim. Por quê? O fato de conhecer a Deus é um bem incomparável, indescritível, que ultrapassa toda e qualquer possibilidade de medição. Finalizando, devemos afirmar, pelo menos penso assim, de todo o coração, em espírito e verdade, ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei, adorando-o e amando-o mais que tudo e acima de todos. Amém. Amém.